Olá amigos, 14 de março de 2013, habemos Papa. Francisco é o novo Papa, o novo líder espiritual da Igreja, o novo líder espiritual dos católicos de todo o mundo. E evidentemente que se acumulam as análises iniciais a respeito da figura do novo Papa, que é o cardeal Jorge Bergoglio, de Buenos Aires, família de origem evidentemente italiana, como se vê pelo nome, e o primeiro cardeal latino-americano que ascende ao trono de Pedro. O site LifeSite News, um foco de combate pela vida, festeja a escolha de Francisco, Papa Francisco. E parece haver muito boas razões para isso, analisando-se a história recente. Já alguns tentam desconstruir a imagem do novo Papa, afirmando que ele teria sido omisso, pelo menos, ou pior ainda, que teria colaborado com aquilo que gostam de chamar de ditadura militar. Talvez o fato seja de que as posições demonstradas pelo Papa em certas épocas de sua vida, e por que não, coincidindo com o período militar na Argentina, que foi relativamente prolongado, fossem posições de sacralidade da Igreja, de não confusão da Igreja com a secularidade e de não confusão do Evangelho com o marxismo. Essa talvez seja a razão pela qual agora se apressam a acusá-lo de colaborador da ditadura militar. O fato é que o cardeal Bergoglio sempre demonstrou uma preocupação social baseada na doutrina social da Igreja. E a nossa esperança é que, ao adotar o nome de Francisco, que sugere evidentemente uma preocupação com o desligamento material, uma preocupação com o desligamento das posses terrenas, uma aproximação dos pobres, essa seja uma mensagem de que a Igreja cuidará de um dos seus focos principais, evidentemente, que é a caridade. Isso nos dá muita esperança. E temos muito motivo para crer que não se desviará a Igreja para o foco materialista dessa questão. E de que, portanto, a chamada teologia da libertação, que tantos males vem causando há muito tempo a Igreja, não terá espaço no reinado do Papa Francisco. Além do mais, as posições dele, e aqui voltamos ao ponto focal do nosso programa, que é a defesa intransigente da sacralidade, da inviolabilidade da vida humana desde o momento da fecundação. As posições do Papa Francisco, expressas quando era cardeal de Buenos Aires, com muita visibilidade e sofrendo muitas pressões políticas por parte do governo populista esquerdista dos Kirchner, sempre foi manifestamente, claramente a favor da vida. Todos os pronunciamentos públicos do então cardeal Bergoglio foram nesse sentido. E um dos mais importantes se refere a um momento em que avançavam as teses abortistas na Argentina, e disse ele numa manifestação pública que lá na Argentina existia muito debate, existia muita controvérsia e dissensão social no que tocava à imposição de pena de morte para a prática de crimes. Mas, aparentemente, por parte do poder político, não havia nenhum problema em decretar a pena de morte daqueles que estavam no ventre materno e permitir a chacina dos inocentes no ventre materno. E, portanto, uma pena de morte instituída pelo Estado, instituída pela vontade de uma mãe, de um pai, de um médico, de um juiz, em relação a uma pessoa ainda não vinda à luz, mas completa e íntegra, como um ser humano que é desde o momento da concepção no ventre materno. E no tocante à família, suas posições sempre foram muito claras também, tendo ele condenado, e aí entrou em choque frontal com o governo Cristina Kirchner, o chamado casamento homossexual imposto por lei civil na Argentina. Nessa ocasião, um dos pronunciamentos do
cardeal Bergoglio foi no seguinte sentido: não vamos ser inocentes. Não estamos falando de uma simples batalha política. É uma pretensão destrutiva contra o plano de Deus. Não estamos falando de uma mera lei, mas estamos falando muito mais de uma maquinação do pai da mentira, que trata de tentar confundir e enganar os filhos de Deus. Uma posição muito clara, uma posição de sacralidade, uma posição de catecismo, uma posição evangélica a respeito da questão da família, que ele fincou o pé em definir e redefinir naquele momento. A união de uma mulher e de um homem para o cumprimento do plano divino para a perpetuação da humanidade. Essas posições do Papa Francisco, então cardeal Bergoglio, nos deixam muito confiantes no que virá do seu reinado, nas posições que imprimirão a conduta da Igreja daqui por diante. Nos deixam muito confiantes que lá, na sede da Igreja, na sede espiritual da Igreja, na sede espiritual da religião católica, nós teremos mensagens, determinações e orientações estritamente em favor da sacralidade da vida, da inviolabilidade da vida humana desde a concepção. E por que é que ficamos contentes com isso? Porque nós sabemos que aborto é homicídio qualificado a sangue frio. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.